Toda venda começa com um julgamento. E você pode ser condenado ou você pode ser absolvido num processo comercial. Eu sei que existe a frase que diz: toda generalização é burra. Mas essa mesma frase ela é contraditória, porque quando eu digo que toda generalização é burra, eu estou generalizando, então é uma falácia, é uma mentira. Porque se toda generalização é burra, essa frase é burra também. Então, o que eu quero dizer para você é: algumas generalizações tendem a ser burras, e essa não é uma delas, porque toda venda começa com um julgamento. Meu nome é J. Gui, aqui eu falo sobre copy, storytelling, criação de narrativas, e nesse vídeo eu quero trazer para você uma noção sobre percepção de autoridade que vai te ajudar muito no teu processo comercial a partir de agora. Vamos lá. Tudo que você comunica de forma verbal ou não verbal constrói uma imagem sobre o que você é, quem você é e a qualidade do que você faz. Então, vamos imaginar que você tem um primeiro contato com um possível cliente na tua empresa para prestar o serviço de copy, de estruturação de narrativa, para criar uma campanha, a marca pessoal dele. Vamos imaginar. Nessa primeira reunião, você entra e a parede no teu fundo é uma parede branca toda manchada, toda descascada. Você entra após o almoço na reunião e você não escovou os dentes, então dá pra ver no cantinho assim que você tá, com um caroço de feijão quando você sorri. Casos extremos. Vamos imaginar que no meio da reunião você solta meia dúzia de palavrões com esse cliente. Essas coisas, independente da qualidade do teu serviço, agregam a imagem que é criada sobre você. Existe um produtor de conteúdo que ele diz o seguinte: o que você comunica ou te eleva ou te deprecia. E eu tendo a concordar com essa afirmação, porque na comunicação dificilmente você vai encontrar uma coisa que tenha um valor neutro, uma coisa que você coloque ou que você tire que não fez diferença nenhuma. Porque se você tira alguma coisa e não fez diferença, significa que aquela coisa estava sobrando. Então, se você tira, de fato, aquilo não deveria estar ali. Então, era um excesso. Se você coloca uma coisa que não deveria estar ali, ou que coloca uma coisa que vá fazer com que você entre numa caixa que você não deve estar para o processo de vendas, você está ferrado também. Então, vamos imaginar que você esteja negociando com uma empresa que é, uma plataforma de pagamento. Fatura e movimenta muitos milhões por semana, por mês. E ela precisa de alguém que faça um trabalho de copy, de storytelling, criação de narrativa para a empresa, para uma campanha muito importante. Entra uma pessoa lá com as melhores indicações, uma pessoa com um portfólio incrível. Aí vamos imaginar que entre numa reunião com o diretor dessa empresa que fatura muitos milhões por mês, uma plataforma de pagamento. O cara entra lá, ele tem uma equipe, ele tem um corpo de gerentes e muitos colaboradores sob a gestão dele. E aí entra um profissional da comunicação, do marketing, mal vestido, ainda que tenha um excelente portfólio, que fale não respeitando a concordância verbal ou nominal, ainda que tenha muito resultado. E essas coisas comunicadas, visualmente, verbalmente ou não, são colocadas como quebra-cabeças na imagem, no imaginário desse diretor, que é o tomador de decisão a respeito dessa contratação. Então, existe no mercado uma ideia de que, não, eu posso ser livre, eu vou me vestir do jeito que eu quiser. Beleza, você é livre, pode se vestir do jeito que você quiser. Só precisa ter o cuidado de que o jeito como você se apresenta, muito além de reforçar e corroborar a tua capacidade e a tua expertise profissional, ela também coloque você na caixa certa. Porque num julgamento, porque toda venda é um julgamento,
ou você é condenado ou você é absolvido. Não existe um meio termo. Se você é condenado a não fechar esse contrato, ou seja, você recebe um não e vai ter que partir para o próximo processo comercial, você precisa analisar quais foram as coisas que aconteceram para que, ao transmitir a sua mensagem e se posicionar, que coisas fizeram com que a resistência desse tomador de decisão ficasse alta. Porque é uma balança. Veja bem, quanto mais pesada é a tua imagem, no sentido de quanto mais ruído ela tem, vamos lá, é uma balança, né? Quanto mais ruído a tua imagem tem, maior vai ser a resistência para a tomada de decisão. Porque um tomador de decisão, quando entra numa reunião comercial, ele não tem tempo para ficar perdendo ou jogando fora. Ele já decidiu que ele precisa resolver esse problema na maioria das vezes. Então, a resistência dele tende a estar baixa. Se ele entrou numa reunião com você, depois de um processo comercial muito bem estruturado, significa que a resistência dele está baixa e ele te enxerga como uma possível solução para um problema que a empresa dele, o negócio dele tem. Então, à medida que você vai adicionando ruídos, a resistência aumenta. Então, durante esse julgamento, o cuidado deve ser o seguinte: como eu vou comunicar, mantendo a minha autenticidade, trazendo a minha personalidade, meus valores, minhas crenças para transformar a empresa dessa pessoa sem precisar criar um personagem. Aqui entra estratégia. Porque nesse julgamento, você precisa ser quem você é e quem você precisa ser sendo você. Porque se você é uma pessoa super caótica, super criativa e super espontânea, isso tudo é muito bom. Só que se você deixa extrapolar muito a tua espontaneidade e o teu caos criativo, sem mostrar a organização para o tomador de decisão, pode ser que isso pese como um ruído. E a tua resistência com relação a esse projeto aumente. E no final, você seja condenado a não fechar esse contrato. Porque quando um tomador de decisão de uma boa empresa entra numa reunião comercial, ele já está decidido a tomar uma decisão favorável à melhoria da própria empresa. Ou seja, ele já decidiu que quer resolver um problema latente dentro do negócio dele. Ele não está ali para brincar, para perder tempo, jogar tempo no lixo. Ele não tem esse tempo para jogar fora. Dito isso, toda venda é um julgamento. Como então aumentar a tua percepção de autoridade e como fazer com que ele perceba que você é a pessoa certa para isso? A real é só você manter o que você já está fazendo. A qualidade e a intensidade da tua entrega, tudo organizada. Só que, ao entrar numa reunião, eu costumo fazer um checklist. Por exemplo, o meu escritório aqui da empresa fica dentro da minha casa, um cômodo que a gente jogou no chão e reconstruiu. Aqui eu tenho minha biblioteca de fundo, estou cercado por livros, equipamentos, está tudo ok, tudo organizado aqui. Ok. O meu cuidado ao entrar numa reunião comercial precisa ser, poxa, o meu fundo aqui está organizado? Beleza, ok. Eu acabei de almoçar, então escovar os dentes. Eu estou tomando um café, será que convém tomar um café durante a reunião? Eu geralmente tomo, eu peço licença. Pô, você se incomoda se eu tomar um cafezinho durante a nossa reunião? Porque café para mim é quase um adjetivo. Nossa, você é tão café. Deixando isso de lado, a brincadeira do café, poxa, minha aparência está alinhada com a imagem que eu quero transmitir e com isso eu não estou falando de usar blazer, terninho, uma roupa ultra formal. Agora, o meu cuidado aqui é não aparecer de forma desleixada para a reunião. Há uma ideia no mercado de que não, eu me visto como eu quiser, eu apareço como eu quiser, do jeito que eu estiver. Tudo bem, faça como você quiser. Mas eu garanto para você que depois de trabalhar com marcas como Estácio, Souvenir, Fiocruz, Uniub e várias marcas muito grandes, até um canal de televisão ao redor do Brasil,
a imagem conta muito. Eu nunca usei numa reunião comercial terno, eu nunca entrei numa reunião de blazer. Eu só entro arrumado. O que é o arrumado pra mim? Cara, uma boa camisa com um bom ajuste no corpo. Essa aqui inclusive tem um logotipo aqui num projeto na empresa. Às vezes eu tô com um casaco, o fundo tá organizado, bonitinho. Eu tô com o cabelo bonito, né, finalizado, barba feita ou alguns dias depois de feita, nunca, nossa, toda desgrenhada. E aqui eu não tô falando para ser uma pessoa ultra vaidosa, não, mas o mínimo, sabe? Fazer o mínimo, toma banho, escova os dentes, esteja apresentável, respeite o tempo de quem você vai servir, como você gostaria de que o seu tempo fosse respeitado. Certa vez, e aqui eu vou finalizar esse vídeo, entrei numa reunião comercial em que, na verdade, uma reunião de contratação, em que o profissional que ia contratar aqui para a empresa, ele entrou de regata, uma regata toda esgarçada. Ele tava com aqueles headsets assim de gamer, sabe? Com um monte de imagem, bonequinho do Naruto no fundo. E ele tava mexendo no computador em outras telas, dava para ver no reflexo dos óculos dele, que ele tava, né, digitando e mexendo no computador, e por acaso eu estava ali, eu estava atrapalhando alguma coisa dele. Esses detalhes são muito perceptíveis. Ele era um profissional muito capaz, só que como ele não respeitou e valorizou o meu tempo, eu não o contratei. Por quê? Eu já estava, assim, minha barreira, minha resistência era muito baixa. Eu estava pronto para contratar, só queria bater um papo com ele final para poder fechar o negócio. Só que ele adicionou tanto ruído nesse processo que a minha percepção de autoridade a respeito dele diminuiu e a minha barreira aumentou por consequência. E o julgamento que eu fiz no final dessa reunião comercial foi uma condenação. Não vamos seguir a partir daqui. E aí no final, terminei ali a reunião, falei que daria um retorno. No final do dia eu retornei a ele, agradeci o tempo, a disponibilidade e tudo mais e contratei uma outra pessoa que não era tão boa quanto ele, mas ela respeitou e valorizou o meu tempo. Não porque ela super se vestiu, mas ela estava presente e atenta à necessidade que eu tinha dentro da minha empresa. Se eu, com a minha empresa, faço isso e ao conversar com empresários vejo que eles fazem isso, então é justo que eu adapte isso para a minha realidade e aprenda com as experiências que criei, que vivi e que ouvi para outras pessoas também. Então, se você tiver o ouvido atento, eu acredito que você tenha pego aí uma ideia do que eu estou querendo falar aqui para você. Mas se para você não fez nenhum sentido, tá tudo certo. Agora, você está aqui, quase 15 minutos de vídeo. Deixa o seu curtir, deixa um comentário, se inscreve aqui no canal, porque ainda que tenha te gerado incômodo, ainda que você discorde de mim, eu estou aberto aqui para poder te ouvir e a gente trocar essa ideia. Beleza? Estamos juntos, fica bem e até o próximo vídeo.